E se você pudesse descobrir uma forma de conseguir investimento para sua startup, smart money, como é conhecido nesse meio, e você ter o direcionamento certo para fazer o teu negócio se tornar um grande sucesso. Hoje eu estou com um cara aqui que vai te mostrar esse caminho. Mas antes de apresentá-lo, se você caiu aqui de paraquedas, você está no Tudo é Venda Podcast, que é o podcast certo para você que quer vender mais e melhor. Eu sou o Jefferson Carvalho, seu host, e hoje eu estou de frente com o Sandro Paiva. Cara, seja muito bem-vindo a Tudo é Venda. Como que começou esse negócio de investir em startup, cara? Obrigado pelo momento, Jefferson. Eu sempre fui executivo a vida toda, trabalhei em várias empresas, empresas internacionais, empresas nacionais, e chegou no momento da minha carreira que você vai diminuindo o tamanho das empresas que você vai trabalhando. Você começa trabalhando numa empresa que tem 20 mil funcionários, depois você passa para uma que tem 10 mil, daí você passa para outra que tem 2 mil funcionários. E nesse processo acabei trabalhando numa investida do Pátria Investimentos. Foi onde eu tive a primeira experiência de trabalhar numa empresa investida. Então, logo, o investidor, que é o Pátria, fazia com que uma pessoa do Pátria ficasse uma vez por semana lá, monitorando tudo que está sendo feito, ver se as coisas estão acontecendo do jeito que ele quer, porque eles só ganham dinheiro quando vendem essas empresas, por isso Olha que eles só, colocam. interessante. Então, a ideia dessas empresas é eles compram uma empresa mais barata, engordam ela com vendas. Opa, Conseguiu vender bem? Conseguiu aumentar a sua receita? Daí eles pegam um momento e eles se desfazem. Eles têm o que eles chamam de tese, que é de período de 3 a 4 anos, eles tentam fazer a primeira venda depois que eles entraram na empresa. Né? A empresa foi vendida, daí eu mudei para uma empresa que foi outra investida, só que de um fundo lá de fora do Brasil, de um fundo chamado Marguerite, que é lá de Luxemburgo, daí, que era uma Infratech. Eu fiquei um tempinho. Infratech já é uma nomenclatura de então, empresa nova, de startup. traduz, Tá? traduz aí. É uma empresa de infraestrutura, Ah, tá. Infratech, Tem a ver no com caso. TI? Não Não, necessariamente não. não. Necessariamente não. Tem alguns termos que se usa, né? Health Tech para vertical de saúde, Tá. biotech para termos de biotecnologia, fintech, todos são techs no final, porque espera-se que a startup, o que ela tenha de diferencial seja a tecnologia. Legal. Tá? Então, assim, você tem essa expectativa da nomenclatura startup. Então, o que significa uma startup para a turma que está vendo a gente agora? Né? Startup é uma empresa que acabou de ser lançada, tá? Ela pode estar no que o pessoal fala no momento de ideação. Então, eu pensei em alguma coisa que pode dar certo. Eu vou ter que montar o meu produto, que é um produto que pode depender de tecnologia, que deve ter tecnologia ali envolvida. E o que acontece quando tem a tecnologia envolvida? Para escalar, para vender mais, para atingir um público maior, ele é mais rápido do que a economia tradicional. Faz sentido. Então, a startup ela tem essa característica, tá? Você pode entrar numa discussão filosófica aqui que existe ainda hoje em É, dia de não, tem empresas que não têm tecnologia associadas e são startups. Daí, se perguntar o porquê, é porque ela escala rápido. entendi. Então, você tem essa zona cinzenta aqui na conversa das startups. Daí, eu trabalhei numa fintech. Então, eu já expliquei o que é fintech, Uhum. associado com finance, né, com financeiro. E quando eu saí da fintech, eu falei, poxa, eu agreguei um conhecimento aqui, participando dessas empresas. E a última que eu estava tinha 30 pessoas. Então, sempre diminuindo a última empresa, né? Tinham 30 pessoas ali. E que você fazia parte do. Era um funcionário normal, era um consultor Tá, nessa entendi. fintech. É... E daí eu falei, poxa, quer saber? Eu agreguei um conhecimento, eu estou sabendo coisas que as pessoas não sabem aqui, e eu já tenho uma bagagem como executivo, e tem um tema que ele é complexo também para as pessoas, que chama etarismo, que é quando você atinge uma certa idade É e o verdade. mercado acaba não mais te absorvendo da maneira que ele te absorvia. Ou porque você virou um profissional caro, ou porque você tem alguma coisa relacionada à cultura que de repente você não é tão flexível para aceitar algumas coisas. O etarismo ele tem várias abordagens, né? E daí você fala, poxa, eu tenho que pegar e criar a minha marca, eu tenho que me reinventar aqui. Uhum. E daí eu fui me reinventar onde? No ecossistema de startup. Porque o que acontece, né? E o que a turma começou a ver?
eu tenho uma análise muito crítica minha, Jefferson, tá? Que é assim, as startups elas vieram e por conta das startups e do momento pandemia, houve sim uma redução salarial, tá? No país como um todo, não só no país como no mundo como um todo. Verdade. Houve isso, houve o que o pessoal chama de um downsizing de posições e de salários, tá? Na minha visão muito crítica e única, também foi por causa do movimento de startup. Porque o que acontece? Daí eu vou explicar um pouquinho qual é a dinâmica da startup, né? Tem uma nomenclatura, tem vários termos que são em inglês, e daí eu faço a tradução aqui, Beleza, tá? beleza. O que é bootstrap? Bootstrap significa o Jefferson montou a startup dele com o dinheiro dele. Sempre foi assim, tá? E é real. O Marcelo É, montou aqui o estúdio só com o dinheiro dele, foi. tá? Bootstrap. A partir do momento que você aceita ter um sócio, quem que é o primeiro sócio que você vai procurar? Normalmente É o é o que a banco, né? turma chama. Não? Não, esse é o segundo. São os investidores anjo. Ah, Pode ser o banco no sentido de empréstimo de sim, dívida, sim. se foi o que você enxergou, É, né? foi isso que eu pensei. Mas a tentativa que a turma faz tem uma brincadeira, que é os 3 Fs, né? 3 Fs. É o Friend, Family and Fools. Amigos, família e os bobos. Tá? Que eu consigo convencer alguém de Porra. botar dinheiro aqui. São os bastidores do que a galera Aham. fala aí quando tá no meio, né? É porque eu conheci o FNF, que é o Families and Friends, mas aí incluíram mais um agora que é o. Botaram o F do Fools também, que acaba botando dinheiro e como toda startup é investimento de alto É risco, alto risco, é. não sabe se vai retornar aquele dinheiro ou não. Investir em startup é investimento de alto risco. E aí, o pessoal que investe em cripto deve estar pensando assim: duvido que é mais arriscado do que cripto. Aí eu queria essa opinião. É mais arriscado, não é? Ou qual é o seu posicionamento sobre isso? Eu vou pegar e vou colocar o que o mercado traz para as pessoas, tá? Tá. Se você quer investir o teu patrimônio em startup, no máximo invista 5% do teu patrimônio em startup. É mesmo? Por quê? Porque ele não tem liquidez. Hum, O termo liquidez significa o quê? Se eu precisar de dinheiro daqui 2 meses, eu não vou conseguir pegar e fazer aquele dinheiro que eu coloquei na startup como investidor anjo retornar para tornar. mim. É. Ele só retorna quando a startup for vendida. Por isso que você depende do sucesso do founder da startup e da startup. E temos, de novo, como é o nome do podcast, que fazer vendas na É. startup, né? Baseado nisso, o que acontece? Se eu quiser colocar o dinheiro numa startup, eu tenho que ter em mente que isso vai retornar daqui 4 anos para frente. Sim. Entendeu? Então eu não posso precisar daquele dinheiro. Só que fora do Brasil é um investimento que ficou muito comum. A gente pode falar que a característica das pessoas de fora do Brasil, como por exemplo nos Estados Unidos, que daí você tinha uma taxa menor, era mais fácil eles pegarem dinheiro lá fora, proporcionava a eles a fazerem investimento de longo prazo e que eles tinham uma cultura de investimento de longo prazo. Mas as taxas aqui no Brasil sempre foram muito altas. Quando a gente fala de renda fixa, de Selic, de GPM ou IPCA, que está associado à inflação, sempre foram muito altas comparadas com os outros países. É. Então o brasileiro está acostumado o quê? Com coisas de curto prazo. A gente vive assim. Curto prazo, baixo risco, né? No Curto sentido da. Porque assim, se é uma renda fixa, o risco é menor, né? Pelo que eu entendo. e poupança, por incrível que pareça, no Brasil, mesmo perdendo da inflação, ainda se tem muita gente que coloca o dinheiro na poupança. E Hum. eu não duvido nada que tenha muita gente que ponha dinheiro debaixo do colchão Não, você ainda. não sabe. Tem gente que faz título de capitalização, cara. Então, assim, é a realidade. Eu acho que é falta de informação mesmo, né? E eu acho que é legal a gente poder falar desse tema aqui, até para quebrar algumas ideias que as pessoas cristalizaram. Não, pô, só dá para investir em startup se eu tiver tantos mil na. E às vezes dá para, sei lá, no Family and Friends, por exemplo. O cara no e Fools, né? O cara consegue começar ali ajudando, pô, uma startup que é do vizinho dele, né? Se ele acredita no potencial do empreendedor. E daí vem o grande ponto, né? Por que que eu vou botar dinheiro na startup A ou na startup B? E quando você pergunta daí, que primeiro a gente falou, né? Ele vai procurar um investidor anjo para colocar o dinheiro ali. Então, o Jefferson está com uma ideia boa, conversou com o Sandro falou: puxa, vou querer pegar e participar dessa empresa porque eu acho que justifica. Eu acho que
tem uma história bonita aí a ser contada. Daí eu pego, faço o meu chequinho, dou para o Jefferson. Essa é a primeira forma, a primeira modalidade que você tem de captação dentro da startup. E a segunda qual é? Você procura Venture Capital. Venture Capital é um nome bonito, também em inglês, para dizer empresas especializadas em colocar dinheiro em startup. Hum, É só isso. entendi. Tá? E empresas de private equity são empresas que estão acostumadas a colocar dinheiro em empresas de economia tradicional. Olha só, Então você tem cara. essa diferenciação que para o leigo, para quem não está acostumado com o Legal, linguajar eu não do sabia mercado, disso. é. Legal. Então você falou de um venture capital, falou sei lá, vamos pegar um aqui, o Ace Ventures, Tá. tá? Que é do Arthur. Se pegar uma outra venture, qual venture? Não vem, minha cabeça ela tá meio cansadinha, daí não veio nada. Mas tem vários ventures, tá? Aqui no Brasil. E aí tem os private que é para investir na economia tradicional, nas empresas mais que Que, não são que são startups. economias tradicionais. O que é uma Tá. economia tradicional? Vou comprar uma rede de restaurante, Entendi. totalmente Que tradicional. aí às vezes é uma Uma franquia e mineradora, tal, né? um posto de gasolina, uma Uhum. distribuidora de gasolina. Pegar, montar um estúdio, vou fazer um canal de televisão. É economia tradicional, Poxa, bacana. tá? São Bom coisas saber que disso. já existem há bastante tempo, não estão tão ligadas com a tecnologia e não conseguem escalar. E nessa história do escalar, os venture capitals que a gente falou, que são esse segundo nível, que gostam de colocar dinheiro nas startups, eles já viram que existe uma formulinha mágica. Opa, E qual é a e aí? formulinha mágica? Se eles encontram uma empresa que vende serviços para outra empresa e cobra mensalidade dessas outras empresas, que é o que é chamado de receita recorrente, esse é o diamante bruto que os venture capitals gostam. Hum. Ó, deixa eu fazer um gancho aqui, cara. Você entregou o ouro agora aqui do episódio. Isso aqui é só o começo. O Sandro vai entregar. Eu já vi que ele é um cara generoso, vai entregar muito ouro aqui hoje, muito conhecimento que pode mudar o teu jogo. Tanto para você que é investidor, porque o papo é, como eu prometi, a gente vai falar com a startup como que ela vai captar recurso e tudo mais. Mas você que é investidor, olha só, olha essa fórmula aqui. Então, é inadmissível se o cara tá assistindo a gente, Sandro, e não se inscreveu ainda, e não deixou o like dele, não compartilhou com o amigo dele. Então, faça isso, tá? Tá, e aí você passou a fórmula mágica. Você pode repetir, por favor? Só para quem tava distraído e agora acordou. Qual que é a fórmula? Os venture capitals, que são os veículos que gostam de colocar dinheiro em startups, a grande maioria deles procura as duas características numa startup. Quais são as duas características? Primeira, que tenha receita recorrente mensal, que é a subscrição. Então você Certo. pega um exemplo, Assinatura lá, né? um Netflix da vida, que você tem Uhum. que pagar lá por mês. Você, para poder fazer a gestão do teu negócio financeira, de repente você pega e assina algum softwarezinho que vê o que dinheiro que está entrando, que dinheiro está saindo. Assinatura mensal. Contabilizei, né? Conta Azul. Eles são contadores, eles são startups que foram para o mundo de contadores e fizeram os contadores serem usuários da plataforma É deles para verdade. poder Inclusive eu facilitar uso. aquilo. E você É, paga pago. Pago mensalmente anual. É isso aí. ou anual. É. Então é o modelo ideal que se tem. E ele vende para quem? Ele está vendendo. Ele pode vender para pessoa física também, mas o Uhum. que os grandes venture capitals gostam é que eles vendam para outras pessoas jurídicas. Porque quantas pessoas jurídicas a gente não tem no Brasil? É verdade. Entendeu? Daí você vai separar o mercado entre PYMEs, né, que é pequenas e médias, e empresas que daí são as grandes empresas mesmo, um Itaú da vida, uma Que é Vivo da mais lucro vida, uma real e Vale, por aí vai, né? pelo tamanho mesmo, É pelo tamanho. pelo que ele Tá, gera de receita ali, entendi. ou quantidade de funcionários. O governo divide ou dentro da categoria de faturamento ou dentro da categoria de funcionários, para fazer essa separação. Mas o que eles querem é isso, e quem consegue acertar esse tipo de empresa, esse tipo de negócio, tem uma possibilidade de escalar e gerar receitas e fazer vendas de uma maneira mais automatizada pela sua plataforma
que é mais rápido de você conseguir acessar o mercado como um todo. Então eles Caramba. estão de olho nessas empresas. E tá difícil, não tá tão fácil achar empresas dessa maneira. É mesmo, cara? Esse que é o grande ponto dos venture capitals. Então quando a gente vê os gráficos, e daí eu vou citar duas empresas aqui, a Dealmaker e a Distrito. Tá? São duas empresas que consolidam dados do mercado de startup e dividem esses dados com quem quiser adquirir o relatório deles. Que é pago e tal. É pago, Mas vale a pena pro cara, né, economizar tempo de ficar pesquisando, é isso. super vale a pena. Super vale a pena. Eu vou pegar, vou dar, só aproveitar que a gente entrou nesse tema e dar um exemplo de uma startup que eu gosto muito, que chama Kaya Mind. Kaya de maconha, de Maria Juana, Mind. O que eles fazem? Eles falam que eles são a Ipsos, a Quantum, as empresas de pesquisas de dados de informação focados em maconha. Então, jornais hoje contratam eles para quando eles vão escrever artigo falando do mundo da maconha, eles saberem o que eles colocarem no artigo. Que isso, cara? Porque eles têm todas as informações do que acontece aqui no Brasil e estão indo para a América Latina. Cara, que legal. Daí voltando para Distrito e voltando para Dealmaker, né? A Distrito ela faz o controle de quantas startups foram vendidas integralmente, né? Que é o termo exit. Ah, tá. Alguém comprou 100% da empresa. Se teve rounds, se teve rodadas de captação dela. Ela precisa pegar mais dinheiro para conseguir crescer mais. Para vender mais. Então, para contratar mais vendedores. E aí, pessoal, por favor, eu preciso fazer trazer esse detalhe aqui. Não confunda faturamento da empresa, a partir da venda, crescimento da empresa com investimento. Tem gente que acha que fazer o negócio crescer é ficar fazendo rodada de investimento. Mas beleza, vamos... só para deixar isso claro, né? Tem gente que acha que vou criar uma startup para poder ficar investimento, mas ela não se sustenta e aí o cara vira refém daquilo, de pegar a próxima rodada, mas ele não está fazendo o dever de casa, quer ir fazer a venda. Eu acho que eu consigo trazer aqui para o público agora, de uma maneira bem didática, a situação que você mencionou, Jefferson, pelo seguinte. Tem uma startup que já virou unicórnio aqui no Brasil chamada Motu. O que a Motu faz? Aluguel de moto. Então ela é uma grande localiza, ela é uma grande movida. Tá? Ela chegou no ponto de ter fábrica de moto. No início ela fazia o quê? Comprava moto da Honda, dos concorrentes da Honda e alugava essas motos. Esta compra da moto é um investimento. Sim. Agora, para ela faturar, ela só vai faturar se ela conseguir alugar, né? a moto e o motoboy ou a pessoa que estiver pegando a moto pagar devidamente aquela moto. Então é exatamente a diferença do investimento para o faturamento, né? E essa Motu, ela explodiu e ela fez isso. Ela montou uma fábrica de motos. Ela tem a moto agora dela, a própria moto dela. Por quê? Porque o spare parts, que é as partes da moto, quando se bate, se quebra, era meio caro conseguir pegar a da Honda e a das outras empresas. Ela fabricando, ela consegue pegar e entregar de uma maneira mais barata e rápida esse pedacinho da moto que precisa substituir. Surreal, cara. Então ela tá na Zona Franca agora. Você investiu nelas também? Gostaria. Pô, eu também, depois que você falou aí. Gostaria. Esses são os cases que, quando você está nas rodas de startup, sempre vem o nome das pessoas que se destacaram, né? E essas pessoas que se destacaram, que fizeram investimento em uma, em duas, em três, e essa empresa ou foi vendida ou cresceu muito e ele conseguiu reaver aquele dinheiro, elas ficam carimbadas nas rodas de venture capital. Carimbo positivo, startup. né? Sim. Legal. Então, por exemplo, um cara que é um cara muito famoso é o Romero Rodrigues, que montou a Headline agora, que é um venture capital da XP, né? E ele está fazendo vários investimentos em várias startups. Ele é o cara que montou o Buscapé e vendeu o Buscapé. Que legal. Né? Então, é assim, são ícones que você tem aí ao redor e tem muita empresinha. Toque de Midas, né? O cara que... Mas essa é famosa. Agora tem o cara que fez duas, três, ele é um investidor serial e ele conseguiu vender três, ninguém sabe quais são as suas empresas. Mas como foi uma, duas, três, ele já está muito tranquilo, entendeu? Já. Ele está muito tranquilo. Ele faz o papel hoje do quê? Ele faz o papel de advisor, de conselheiro, pelo fato dele ter tido muito conhecimento, vivência operacional e saber fazer uma coisa do zero dá dinheiro.
É, né? Porque é difícil você estruturar uma máquina de vendas realmente. dentro de uma empresa como essa. Não é uma coisa muito simples, Ainda mais né? startup, né, cara? Que tudo muda muito rápido, né? Com essa questão da inteligência artificial chegando aí, você piscou o olho, porra, atualização nova. Aí daqui a pouco, ah, mas agora eu tô sabendo. Aí vem outra e tantos mais tokens. Então, cara, e aí, né? Como é que o cara se mantém atualizado? Eu investi, Jefferson, como investidor anjo, daí eu vou fazer um spoiler aqui, de uma empresa chamada SalesRun, tá? A SalesRun, o que que ela faz? Ela consegue identificar, tem duas palavras que é muito do pessoal de varejo e de administração, o selling e o sellout. Selling é o Uhum. que você compra de produto, sellout é o que você vende de produto, tá? E eles criaram uma inteligência, eles utilizaram a inteligência artificial do Google, que é o Gemini, Uhum. para poder e fazer uma predição de vendas e de compra para a empresa. Logo, o que que acontece? Pô, surreal. Qual que é o mundo que a gente consegue pegar e melhorar por causa dessa startup em si? Antes eu comprava 10 canecas e deixava 10 canecas no meu estoque, mas eu não sabia se eu ia vender ou não. Ele olhando o histórico da empresa até 3 anos para trás, ele fala: essa caneca aqui, você não tem que comprar 10, você tem que comprar duas. Porque a quantidade de gente que vai vir comprar ela agora, no mês de outubro, são duas. Você vai ficar com 8 paradas. Em vez de você botar o dinheiro em 8 canecas que vão ficar paradas no teu estoque, Aplica. compra outra coisa que vende. E Aham. eu sei te falar o que, que vende porque eu olho o teu histórico aqui. Olha que legal, Então cara. ela faz isso com base na inteligência artificial. Então a inteligência artificial não é só usar o chat GPT, o Legal. Gemini ou o Copilot, que são as grandes ferramentas que tem no mercado, para você criar textos, artigos, Esse é o slides, óbvio, né? PowerPoints. Isso é o que todo mundo tem que saber fazer. Isso é o que É, eu espero que a turma que saia do colégio, agora da faculdade, já consiga fazer, que de repente é difícil para um cara de 40 anos estar fazendo, sim. tá? Tem cursos muito bons. Daí vamos fazer propaganda também aqui. Eu fiz o curso da Conquer, né, para poder aprender como que é a inteligência artificial. Legal. E a Conquer ela foi muito, eu diria parceira. Não era bem essa palavra que eu estava querendo procurar, mas ela teve um coração muito grande porque ela abriu primeiramente esse curso para uma quantidade de alunos de maneira Que gratuita. legal, Eu tive né? a sorte de entrar nesse grupo, né, de maneira gratuita. E para mim foi ótimo, porque foi a primeira imersão que eu tive de AI e eu consegui entender daí realmente o que era essa onda de AI que ia vir. Você vê, né, cara? Eu acho que às vezes, por exemplo, eu tenho uma EdTech. A PS Education é uma EdTech. E aí a gente faz coprodução com alguns especialistas. E um tempo atrás a gente lançou o curso de inteligência artificial para médicos. E foi o primeiro, cara, que saiu. A gente foi. Aí tem, né, os doutores que são responsáveis pelo curso e tal. A gente veio como um suporte operacional ali, que é a nossa especialidade educacional, né? Minha esposa é formada em pedagogia, eu sou administrador, e aí a gente veio unir força com esses dois doutores que são referências no Brasil e no mundo. E aí eles vieram com todo esse conhecimento, a gente lançou e, cara, esse feedback é muito legal, porque muitas pessoas que tinham muita dificuldade falavam assim, pô, eu tô me achando já um dinossauro, que eu não consigo, me adaptar. Eles viram que é muito fácil, mas que aí um detalhe que é importante, que aí fica até de sugestão para vocês. Não confie em tudo que a inteligência artificial te dá de resultado, porque ela tem suas limitações, né? E aí vocês conseguem avaliar isso, por exemplo, quando vocês estão usando a inteligência para definir a hora que vai, essa startup aqui, pô, tá na hora da gente começar uma próxima rodada, ou vocês não usam inteligência artificial para isso? Como é que é? Eu não uso, mas tem startups que estão fazendo É isso. mesmo? Tá? Eu sou conselheiro de uma empresa chamada Next Move e a gente vai lançar agora uma competição de startups que estão na fase de ideação. Então, quando você olha startup, ela também tem fases de ideação, pré-seed, seed, séries A e séries B, conforme o tamanho que ela está crescendo e conforme a maturidade da startup, tá? Eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui, mas o que eu queria pegar e trazer para vocês é, a gente abriu agora no dia 28 de setembro um site que está coletando pessoas
que tenha uma ideia boa, tá? Então você tem que ter uma ideia muito boa. Pode estar associado ao tema de AI e pode ser de qualquer das verticais que a gente estava falando e outras verticais também. Então existe a vertical que tem uma venture capital, uma corporate venture building, que é outra característica que tem, chamada Velore, que trabalha muito bem, só que qual que é a vertical dela? Construção. Olha só. Daí tem um venture capital aqui em São Paulo, que é muito bom na parte de saúde. Ele resolveu especializar só em saúde. Então você tem venture capitals que são especializados Nichados, também. né? Tem, e tem muitos que são venture capitals de propósito. É mesmo. Tem vários, Pô, isso é novidade para vários. mim, não fazia assim, para mim não fazia ideia que Quando você monta o venture capital, e depois eu vou ter que recordar para eu voltar no ponto anterior. Quando você monta o venture capital, você define uma tese, que é o que ele vai fazer. É como se fosse o KNAI da empresa que está sendo aberta agora. entendi. A empresa vai fazer consultoria, a empresa vai fazer prestação de serviços odontológicos. Você não pode fazer nada que esteja fora daquilo. Quando monta um venture capital e tem a tese, se a tese está falando são só empresas de construção que eu vou olhar, você não pode chegar lá com uma fintech, porque são só empresas de construção que ele vai olhar, por exemplo. Tá. Né? Mas você escreve o que você quer na tese, que é o objeto que você vai estar percorrendo. Né? E daí voltando para a Nextmove, né? Que é o evento que eu queria pegar e dar um spoiler aqui para a turma. Né? O The Garage, qual foi a ideia do fundador da Nextmove? Ele falou assim, pô, eu já tenho um nível de maturidade aqui na minha empresa, ela já está rodando bem, eu quero estimular a inovação aqui no país, aqui no Brasil. Como que eu posso pegar e estimular a inovação aqui no Brasil? Hoje, as grandes peças da inovação estão sendo as startups. Sim. Elas estão conseguindo gerar muito. Por isso que você tem o conceito do Open Innovation, que é uma empresa tradicional trazer uma startup para resolver uma dor dela. Isso daí acontece. Né? Então, ele falou, poxa, eu quero pegar e estimular aqui a parte de inovação com startups no Brasil. Então, ele criou esse grande concurso que você entra daí no estúdio The Garage, e você coloca a sua ideia, então você não precisa ter estruturado nada ainda de software, você não precisa ter estruturado nada disso. Eles são muito focados em TI, eles fazem isso daí para a pessoa que tiver ideação. É mesmo? E esse concurso ele vai terminar no iniciozinho de dezembro, e eles querem utilizar, eu estou fazendo o gancho da inteligência artificial aqui, e eles querem utilizar a inteligência artificial para fazer a primeira seleção de quais startups vão seguir adiante e quais não vão. E depois vai transbordar, quando tiverem só 10 startups, para uma análise presencial, do qual eu vou fazer parte como jurado dessa análise presencial. Tem o ponto de a inteligência artificial não faz tudo, a gente tem que rever o que a inteligência artificial entrega para a gente, é fato. É verdade. Tá? Eu escrevo artigos no LinkedIn, e daí às vezes eu quero pegar e dar uma turbinada no artigo com alguma coisa. Daí depois que eu escrevi, eu jogo na inteligência artificial e peço para ele, coloca uma linguajar mais leve, porque às vezes eu falo de uma maneira muito formal. Daí ele pega, ele tira algumas ali. palavras e dá um tapinha ali. E o negócio fica mais mais fácil e fluídico, né? Então eu acabo usando bastante inteligência artificial. Até no último post que eu fiz, que eu estava falando do TDAH do meu filho, eu falei, poxa, que figura que eu vou colocar no LinkedIn, né? Porque o LinkedIn tem umas pegadinhas. Tem. Todo mundo sabe. Você tem que escrever texto, mas você tem que botar uma figura Uma legal imagem, para o pessoal chamar poder... atenção. Isso, senão daí a pessoa acaba indo embora. Ela nem vê o que você colocou ali. Daí eu falei, quer saber? Eu vou pedir aqui pro ChatGPT fazer para mim a figura. Daí eu falei, com base nesse texto, me traz uma figura. Nossa, a primeira figura que ele me trouxe, fiquei maravilhado. Daí ele me deu a explicação. A figura é isso porque você está fazendo associação do TDAH com empresas, com os RHs que não conseguem lidar com os funcionários que têm TDAH. Então essa aqui é a figura que tem. Eu bati o olho na figura e falei, Bárbara, joguei no meu LinkedIn quando eu escrevi o artigo, aquela figura específica. Que legal. Então assim, o homem sempre vai fazer parte da inteligência artificial. Eu acredito que durante muito tempo, porque você tem que fazer aquela edição e aquela seleção e aquela individualização do que você está escrevendo ali. Não adianta eu só pegar e colocar um texto genérico, eu falar de startups,
Se eu não mencionar uma empresa que foi com base na minha experiência, no meu conhecimento, pode ficar uma coisa muito monótona. É verdade. E agora, quando eu trago aquilo lá, você pode ter se identificado. E se identificou, daí eu criei uma conexão. E eu criando a conexão, você absorve melhor aquele conteúdo que tem ali. Perfeito. Então, tem essa questão, né? E eu acho que também para o pessoal pensar assim, não desiste logo de cara, né? Porque às vezes a pessoa é, acaba comparando a inteligência artificial com os buscadores. É um pouco diferente, né, pessoal? Assim, só para quem ainda está se inserindo nesse meio. Não desiste de primeira, tá? Ela não vai resolver toda a tua vida agora. Tem todo um trabalho que você vai aprendendo a lidar com ela. E aí, beleza, né? Trazendo isso para o mundo do cara lá que está criando a startup dele. Ele está na fase de ideação, que é onde até o programa está aceitando ali quem está nessa fase de ideação. Como que ele de repente poderia usar essa inteligência artificial para para ajudar esse cara a fazer uma ideação legal do que ele está querendo construir, assim. O termo que o pessoal usa, a galera da inteligência artificial que está usando, né, o ChatGPT, o Copilot e o Gemini, eles falam que é o prompt. O que é o prompt? O que a gente escreve hoje no Google, quando a gente vai para buscador, foi o exemplo que você deu. Eu estou querendo procurar alguma coisa lá relacionada, daí eu boto do taxa de inflação Brasil e só solto isso daí. Ele vai me trazer várias visões que tem no contexto do artigo taxa de inflação Brasil. Tem as palavras-chave que você jogou lá, é isso. O prompt ele é uma evolução das palavras-chave. Por exemplo, se eu quero pegar e quero montar um marketplace, né? Você pode pegar e perguntar lá para essa ferramenta, eles chamam de LLM, né? Você pode pegar e perguntar para ela assim: traga para mim como que o passo a passo o que eu devo fazer para conseguir estruturar um marketplace focado em bijuterias para um público feminino, do qual eu também gostaria de ter as palavras e a estrutura principal da primeira página do marketplace. Ele para, ele roda lá, roda, e ele te gospe um passo a passo de como você monta um marketplace. Então ele pode pegar e dar como sugestão. Você pode pegar e alugar uma ferramenta como da Vtex, que é uma empresa brasileira, que é enorme, que se tem, é internacionalizada, que é super reconhecido. Você investiu nela também? Deles. Não. Não. É o que você vendeu bem os caras aí, pô. A Vtex é uma empresa já antiga, já tem uns 10 anos, tudo, mas é uma empresa que dominou muito bem o mercado brasileiro. Ele surfou a onda do e-commerce. Entendi. Porque teve várias ondas. Eu consigo enxergar muito claro essas ondas. Teve um momento que todo mundo que fazia alguma coisa relacionada à venda na internet podia ter sucesso. E você via cara de consultoria famosa, cara de banco pedindo demissão para conseguir estruturar algo que fosse um e-commerce. Olha só. Então, eu não sei se você lembra, Jefferson, teve uma época que um dos primeiros e-commerces assim, que explodiu no Brasil era e-commerce de flor. Você fazia compra de flores pela internet. E isso difundiu de uma maneira absurda. Caramba. Daí você tinha o IG Flores, você tinha a Juliana Flores, Flores e você tinha o Flores Online, que teoricamente eram os três grandes players aí desse mercado. E os três viraram monstros. Né? Tanto que a Flores Online ela foi vendida parcialmente para a 100 Flowers, que é uma empresa norte-americana, a número 1 dos Estados Unidos. Olha o que os caras conseguiram fazer. Os caras vendendo flor. Eu já vendi pedra. Mas flor não... E pedra mesmo. Pela internet? Não, eu vendi pedra. Boa ideia, cara. Eu vendi presencial. Era um experimento social que eu queria fazer. Tem um vídeo lá. Depois quem quiser ver tá no meu Instagram. Mas é isso. Flor é muito mais interessante, né? Mas aí tem que tomar cuidado que não pode arrancar flor da cidade para vender, tá, pessoal? Isso aí é crime. Mas legal, cara. Você vê, né? A gente olha assim, flor e... Flor é um negócio. Você vê lá atrás o Submarino, né? O Submarino foi um tremendo e-commerce forte. Você falou do Submarino, eu lembrei dos caras lá, mas... Qual deles? Não, os caras que entraram pra ver o Titanic, mas passa. Que explodiu ali. Deixa quieto. Puta cara azarado, porque tinha bilionário ali no meio, cara. né?
terminar a vida dessa maneira não precisa, né? Não, pô, arriscou muito, né? É que nem o outro do barco lá na Itália também, que por causa do mastro que era muito grande, o barco pegou, afundou, né? O Pois bilionário é, ali. então. Não precisava terminar também Podia, assim a né? Podia história, ser né? mais tranquilo, né, cara? Mas enfim. é, Aí a gente tá olhando o cenário, o cara criou o prompt. Espero que vocês tenham salvado o prompt aqui que o nosso amigo passou para vocês. Inclusive, vou deixar outra sugestão, tá? Que você pode incrementar no seu prompt. Você pode pedir para a inteligência artificial te ajudar a fazer perguntas. Olha só eu não sei o que perguntar. Aí você fala: qual pergunta eu devo fazer para descobrir a minha persona? Aí ela vai te falar: ó, você tem que saber isso, isso e isso. Aí você, opa, beleza. Então você já vai anotar ali as perguntas que você deve fazer para o seu potencial cliente, ou então aonde que eu devo buscar tal informação, ela vai te ajudar. Então assim, o céu é o limite, né? Mas beleza, Sandro, vamos imaginar o cenário que o cara agora ele já tem a ideia dele formatada, ele tem um mini plano de negócio, de repente ele está agora querendo ir para o próximo passo. O que que ele precisa fazer? Se ele está só com a ideia, você tem essa oportunidade do Studio Garage, de você pegar e colocar ali. Mas Isso é não, inovador, cara. no mercado, o mercado ele não te monetiza muito bem só pela Só pela ideia. ideia. Não, o que todo mundo quer, né? Eu falei daquelas duas características que os venture capitals gostam, mas eles colocam uma condição. Ah, a sua empresa tem que estar faturando no mínimo X. E daí cada um vai estabelecer qual que é o valor. E tem mais ou menos uma média? Não, aí é Não. caso a É, caso. né? Depende da tese daí do venture capital. Tá. Pode ser que tem lugar que aceita você estar faturando 10 mil reais por mês, tem lugar que vai pedir para você estar faturando 100 mil reais por mês. Entendi. Cada um vai ter sua característica. Por quê? Porque cada venture capital também, dentro da tese dele, coloca um montante diferente de dinheiro na startup. Então tem lugar que põe só até 500 mil reais. Uhum. Só, né? Como se 500 mil Pô. reais não fosse nada, né? Que caia 500 mil reais aqui no nosso Amém. colo Aqui, ó, meu agora. bolso está aberto. Ah. Recebo. Que nem aqueles vídeos que vem no Instagram, né? Repasse isso agora que vai cair, É. não sei o que. Aí, ó, Nossa. compartilhe esse vídeo para 500 mil reais cair no meu bolso. Cair no bolso do Jefferson. E se ele der um pouquinho pro Sandro, o Sandro fica Opa. feliz também aqui. Do que a gente tá falando? Dos tamanhos dos cheques. Daí tem outro que coloca cheque de 1 milhão de reais. Tem outro que bota cheque de 2 milhões. Tem outro que bota cheque de 5 milhões. Tem outro que bota cheque de 10 milhões. E quem vai saber isso? Quem teve que passar ou pela experiência de fazer alguma rodada, então algum founder que precisou pegar dinheiro no mercado, ou uma pessoa como eu. Porque como eu faço a conexão entre startups e venture capitals, principalmente, mas pode ser também clube de anjos, daí aqui no caso, eu tenho que conhecer as características de cada venture capital para eu poder apresentar uma startup e ser mais assertivo. Sim. E não ficar batendo porta em porta, senão eu gasto meu tempo e gasto o tempo do cara, também do venture capital, que ele fala, não, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu faço. Uhum. Você está querendo aqui que eu coma pipoca, mas eu gosto só de comer picanha. Entendi. Por que você me trouxe pipoca aqui? Então eu sou obrigado a ser um conhecedor do que os venture capitals estão fazendo. Então eu tenho muito forte esse papel, que dentro daquela tua pergunta inicial, Sandro, o que você está fazendo? Eu tento ajudar então as startups a conseguirem achar a empresa ideal para fazer investimento. E você usou uma palavra muito legal no início, Jefferson. Você fala assim, o smart money. Smart money é uma característica que a gente tem que espera-se. Por que você colocou smart, que significa inteligente, na frente do dinheiro, do money, né? Você espera que aquele cara que está entrando na sua empresa como investidor, que estamos falando do venture capital aqui no caso, que ele consiga te ajudar em vendas, né? Que ele tenha relacionamento, e se você vende cosméticos, que ele consiga a fazer com que outras pessoas comprem cosmético, se é o que a startup vende. Se ela vende um tipo de serviço de aluguel de moto, que ela conheça empresas que tenham interesse em alugar 10 motos por mês. Legal. E daí ele faça essa ponte. Então você espera isso. Ou seja, ele tem canais já validados, ele tem canais já abertos, que ele já conhece, e aí ele fala assim, gostei da sua startup porque eu vejo potencial, mas também porque eu tenho um background aqui que apoia essa ideia. E aí eu conecto isso e todo mundo sai ganhando, né? Como que o Venture Capital ganha dinheiro? Quando a startup for vendida. Sim.
E ela tem que engordar que nem um porquinho Uhum. para poder ser vendida por um preço maior. Então, é papel do Venture Capital conseguir fazer com que a startup fique mais gordinha, né? Se você pega um Venture Capital que já tem 30 startups investidas, a probabilidade dele de pegar e achar alguém no networking, na rede dele, que vai ajudar esta nova que está entrando, é muito maior É. do que se você falar com um Venture Capital que tem uma investida só e o cara está começando agora. Então, assim, tem várias histórias aqui em relação a perfis, né, a personas, que te facilitam daí identificar, conversar, apresentar, etc e tal. Então, eu acabo ajudando dessa maneira. Eu acabo ajudando também. Eu sou parceiro de uma consultoria chamada Coletivo, e que eles fazem o quê? Olha que legal. Quando a gente fala que o cara está montando a startup dele, o que ele precisa fazer? Ele tem que fazer um marketing adequado de um produto que ele vai estruturar, elaborar, e ele tem que vender este produto. Esta empresa coletivo, ela ajuda empresas de economia real e também startups a fazerem esse processo direitinho. Então, Legal. como que eu defino melhor meu produto? Para quem que eu quero vender? Que características que tem que ter? Daí chama você fez a estruturação aqui do produto, né, que é o Product Market Fit, que tem, que é a adequação do produto ao mercado. Você seleciona, daí é tudo linguajar de startup, isso daí, Sim, o é. PMF. O ICP, que é escolher o segmento direitinho que eu vou vender para homem, vou vender para mulher, vou vender para empresa, pessoa jurídica, vou vender para empresa grande, realmente empresas. Vou vender para dentistas, que daí já é uma derivada. Vou É. vender. Quando eu bater numa empresa para vender, eu vou vender para o diretor de compras. Não, eu vou abordar o diretor de TI. Não, eu vou abordar o diretor financeiro. Não. Essa fase seria mais de validação, né? É uma fase. A maneira que eu enxergo, Jefferson, é assim: a grande maioria das startups elas lançam alguma coisa e elas mudam a rota no meio do A gente caminho. chama de pivotar, né? É o pivotar. É. Elas mudam o rumo no meio do caminho. E é ruim isso? Não. Não. Não é ruim. É porque quando ela se estruturou e a pessoa não tinha tanta visão do que está acontecendo aqui no mercado dela, e ela tinha uma ideia, É. ela tinha um PowerPoint onde ela botou as hipóteses dela ali. Depois, quando você vai para o mercado, você se depara com algumas dificuldades, você se depara com algumas coisas que vão acontecendo, a tecnologia fica ultrapassada, É. você se depara com um outro concorrente que está entrando e dominou aquele tipo de mercado. Às vezes até o mercado falando assim, não, pô, não quero isso. Eu quero isso, não é amarelo, é azul. Aí você fala, ah, é azul? Então tá, agora é azul. É azul que eu vendo. E aí você vende azul, né? Você não pode nadar contra a maré. Pois é, pô. Quem nada contra a maré morre na praia, não morre? Tem uma frase, tem uma frase que eu falo, Sandro, que é assim: as pessoas não compram o que você acha que elas precisam. Porque tem muito disso. Ah, a dor do meu ICP é tal. ICP a gente falou no episódio anterior, mas vou repetir. Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente ideal. Mas beleza, você foi lá e entendeu. Esse aqui eu acho que é, né, é a dor do meu cliente, mas você não está sentindo a dor. Então você não pode supor, você pode ter hipóteses, né? E aí como que você vai validar isso? Quando o cara assina o cheque, né? Faz o Pix, abre o portal do Pix, como eu falo. O cara abriu o portal do Pix para você, você entregou para ele, ele está satisfeito, recomendou, aí você está indo para um caminho de validação. Tem uma empresa lá nos Estados Unidos que chama Winning by Design, tá? E a Coletivo trouxe a metodologia dela aqui para o Brasil, tá? Por que que eu quero te falar isso só? Para fazer essa parte de validação, independente se você está mais maduro ou não está tão maduro, o que que eles chegaram na conclusão? Que não adianta eu, como founder, como a pessoa que montou a empresa, ou eu como um funcionário da empresa, achar que eu sou onipotente e sei de tudo. Uhum. Eu tenho que ouvir o outro lado, que foi exatamente o que você colocou. E qual é a maneira mais fácil de eu ouvir o outro lado? Fazendo pesquisa. Pesquisa, benchmark. Então eles fazem entrevistas. Faz parte da metodologia fazer entrevista com cliente, fazer entrevista com ex-cliente. Por que que você pegou e deixou de usar os caras? Ah, o produto ficou velho. O concorrente tem um produto mais moderno. Pô, o cara fala uma dessas para você, você volta para casa, vai lá falar com a turma de produto e fala, gente, o que que vocês estão fazendo aí?
Vocês estão olhando o mercado, o Cara, que eu está vivi isso, eu acontecendo? vivi isso na época da Tocar Logo, né? Então Você passou por isso? Passei, De um passei. concorrente estar conseguindo desenvolver alguma coisa Não, é porque a mais gente moderna? via, assim, porque no mercado, eu tive uma startup no ramo da música, que eram os músicos que queriam se vender, mas tinham dificuldade, e a gente fazia essa ponte para quem queria contratar. Então, eu era o vendedor. Ah, coloca o nome bonitinho, né? O COO, o CM. Não, porra, era o vendedor da parada, entendeu? E eu entendo que tem que ter a sigla bonitinha da startup, tem que ter o coletinho bomber, fofinho. Eu entendo, mas é porque eu sou o cara da venda, então eu preferia ser o vendedor. E eu acho que às vezes falta isso no startupeiro, sabe? Acho que falta isso às vezes no cara. De tipo assim, ir pra rua e ouvir mesmo, cara. O que que você quer, bicho? O que que você faz a abrir a carteira? Ah, o cara, porra, se você fizer isso. E eu ouvi isso. Cara, se você fizer isso pra mim, a gente começa agora a fazer negócio. Eu falei, então tá fechado, meu amigo. Já vamos fazer. Dois caras bons de negócio no mesmo lugar, É né? isso. Você e a outra pessoa que topou fazer. Então. Ah, Né? Então acho que às vezes é isso, assim, é um pouco de arriscar também. Acho que o pessoal tem um pouco medo de arriscar, né? Porque muito se fala de pegar investimento, mas às vezes o cara não quer sair da zona de conforto ali, de ir, porra, e ouvir o cliente. E às vezes eu ouvi o que que meu concorrente está fazendo, igual você falou, que eu posso fazer melhor. Porque tinha outras pessoas já fazendo alguma coisa ali no mercado, mas o que que eu posso melhorar, né? Então acho que é por aí. E aí, assim, beleza, eu entendi que tem o Venture Capital, mas tem outras formas de captar recurso? tem. Você tem outras Antes de maneiras. você responder essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que vale ouro, e aí, para. Igual o João Kleber, né? Eu quero dar uma palavrinha aqui de alguns parceiros, tá? Porque eu acho que é importante para quem ainda não conhece esses parceiros, conhecer, porque, cara, por exemplo, eu gosto muito de estudar. E às vezes não dá para você fazer uma viagem para fora para fazer um curso bacana em Harvard, em Stanford. Mas hoje em dia com a internet você faz curso de qualquer lugar, tá? E aqui na EDX, você que gosta de estudar, você tem acesso a cursos de extrema qualidade e às vezes curso até de graça, tá? Ah, Jeff, mas para mim é importante certificado. Beleza, vai pagar lá um valor que não é um valor agressivo, um valor legal, e você vai ter o seu certificado de Harvard, Stanford, MIT e das melhores faculdades do mundo. Então eu deixo aí a sugestão para você conhecer o EDX, você que gosta de estudar. Então envie às vezes para o teu filho, né, que eu queria fazer um curso novo, né, daqui a pouco tá chegando período de férias de novo aí, e aí, né, uma baita oportunidade. Um outro parceiro que eu quero falar aqui também é sobre o cookie do Mário. O que que acontece? E aí eu lembro que você falou que tem uma sigla para quem investe em empresa, que é o Private Equity, né? Mas tem o cara que quer começar a empreender sem tomar muito risco, validando e seguindo todo aquele processo de ideação, validação, tal, atração. Aí o que que o cara faz? Que eu sugiro? Vai procurar um modelo de negócio validado. E aí franquia, franchise é uma forma de fazer isso, tá? Aí o cara fala assim, Jeff, mas eu gosto do food service. E aí, falando de taxa de lucratividade do food service, você vai ver, e aí não confia nas minhas palavras, vai lá e pesquisa, tá? Hoje, no mercado de food service, você tem de 17 a 18, às vezes beirando ali os 20% de taxa de lucratividade. Cookie do Mário você consegue 30% de lucratividade, às vezes mais. Muito bom, hein, velho? Cara, e assim, o valor de investimento baixo, entendeu? Começou lá na cidade de Volta Redonda, um garoto prodígio, tá? Ótimo produto. E assim, eu sou suspeito para falar porque eu sou cliente dele de carteirinha, tá? Um parceiro nosso, que inclusive foi entrevistado pela gente, tem um episódio dele para quem quiser conhecer a história. E assim, manda mensagem, tira a dúvida, conversa com o Caio, que é o gestor de franquias do Mário, tá? Conversa com ele para entender diferença de outros modelos de negócio de cookie, sobremesa. Aqui você não fica refém de comprar o produto do cara. Outro diferencial, porque você vai entregar produto fresquinho para o teu cliente e ele vai te passar a receita secreta, tá? Tá aí, tá dado o recado do cookie do Mário. Depois eu vou falar de um outro parceiro especial na nossa tela, mas eu queria te ouvir, Sandro. O que que você faz hoje? Como que faz para te achar e qual que é o diferencial do trabalho que você desenvolve? Eu tracei, né, toda essa carreira e fiquei focado no ecossistema ali de startups. Eu acabei recebendo demanda da turma e muita coisa vem via LinkedIn para mim, Sim, né? O LinkedIn ele é um caminho potente. Ah,
para eu conseguir pegar e me conectar com a turma, né? Com os startupeiros ou até com a turma de Venture Capital também. Eu participo muito de evento, tá? Eu gosto de participar bastante de evento, porque todo conhecimento que surge te agrega de alguma maneira, e sempre que você está num evento você consegue fazer o networking. É verdade. Que para mim a base de tudo, assim, você que é um cara bom de vendas, né? Eu acho que a venda, e isso vai lá dos primórdios, ela vem das conexões, É verdade. na verdade. Se você tem uma conexão com alguma pessoa, é mais fácil você atingi-la e mostrar alguma necessidade que você pode preencher naquele momento, que você pode preencher em outro momento. Mas você tendo esse canal aberto, essa conexão criada, você consegue acessar as pessoas, né? Então, eu acho que os eventos, eles trazem para mim essa característica de eu conseguir pegar, interagir, conhecer gente nova, tudo. E eu gosto, adoro um exemplo, né? Que como eu não lembro direito o exemplo, eu criei o meu próprio exemplo, que é assim, Ótimo. tinha uma propaganda da Folha, de muito tempo atrás, que era um cara sentado no metrô e outra pessoa do lado sentada no metrô. Tá? E como eu não lembro o que eles falavam, eu criei o diálogo deles. E o diálogo deles, na minha criação aqui, o que que é? O cara que está sentado aqui está falando assim, poxa, eu quero vender meu carro. Só que meu carro é azul, ninguém compra carro azul, cara. Todo mundo compra carro prata, preto e branco. Pô, vai ser duro pra cacete eu vender. Mas ele só tá pensando. Ele não falou nada com ninguém. Uhum. E o do lado aqui mexendo no celular, ele tá navegando procurando um carro azul ali no Mercado Livre, na LX onde é. E ele tá pensando, puta, como é difícil achar carro azul para comprar. E um cara tá sentado do lado do outro, entendeu? Nossa. Então, o que que eu quero trazer dessa lição que eu acho ela super divertida? A gente tem que pegar e tem que se expor. E se você se expõe com conexões, mais fácil ainda, melhor ainda, você tendo nome, você carregando alguma credibilidade ali por trás, né? Então, o LinkedIn ele acaba ajudando nisso, o evento acaba ajudando nessa parte de você conseguir estar conectado com pessoas e você poder conversar, que nem a oportunidade que eu tenho aqui de falar, poxa, eu faço isso. Então, se alguém quiser pegar e me achar, eu estou no LinkedIn, meu nome é Sandro Augusto Paiva, tá? É só se conectar ali comigo, bater um papo, eu estou sempre aberto para conversar com as pessoas. Posso estar com a agenda lotada numa semana, daí a gente marca na outra semana. Mas assim, eu falo de tudo, tá? Isso aqui eu vou abrir aqui, mas é assim. Eu acredito na energia do universo. É uma crença minha. E o que a gente dá para o universo, eu acredito que a gente recebe, Sem tá? dúvida, cara. Então eu faço mentoria gratuita. Olha só. E atualmente eu estou com as minhas mentorias gratuitas lotadas por causa da quantidade de mentoria que eu estou fazendo. E o universo está me devolvendo isso numa forma de negócios Que legal, que estão se cara. concretizando em função das startups que eu estou apoiando, em função de outros tipos de oportunidades que surgem, em função dessa participação que eu tenho na consultoria. Então, assim, eu acho que a gente tem que. Uma coisa que a gente tem que botar na cabeça é: se você ficar sentado no sofá, a única coisa que acontece é mofo, É. tá? Ou É. vai dar mofo no teu pé, o E pernilongo vai te ferida no picar. bumbum também. É isso, cara. Tira a bunda do sofá e vai fazer alguma coisa, entendeu? É. Que seja pensando na frente do computador, que seja participando de algum evento específico, que alguém te chamou, mas entra no movimento. É a história da pedra caindo no lago, né? As ondas que ela cria quando uma pedra cai no lago. Começa a jogar pedra no lago para criar onda, entendeu? Para sair da mesmice, para sair do. Se está no desânimo, para sair do desânimo, se está no momento de baixo astral, joga longe esse baixo astral e faz as coisas acontecer, porque para as coisas acontecer tem que vir de dentro de você, É verdade. tá? É. Então, baseado nisso, eu não tenho site, eu não tenho outra forma de comunicação, mas ali quando eu me conecto rapidinho via LinkedIn, eu já abro meu telefone também, a gente já muda para o Você é um cara WhatsApp. acessível mesmo, assim. Eu te mandei mensagem, te fiz o convite e logo você já respondeu e a gente se conheceu pelo LinkedIn, tá? Às vezes o Foi pelo pessoal LinkedIn. pensa assim, pô, o Jeff, né? Foi amigo de escola do Pô, Sandro, né? mas assim, pessoal, sabe o que que é? É a boa vontade. Eu acredito muito no poder do universo também. E quando a gente planta, cara, quando você faz de coração as coisas, as pessoas certas se conectam.
tá tudo bem, né? Às vezes não é, nem todo mundo vai te falar assim, coração. Quando você for vender. Não. É, Quando você for vender, você vai ouvir não, pô, coração, né? É o vários contrário. nãos. Vários nãos. E aí, mas quantos sims que você precisa, né? Às vezes para bater uma meta, para conseguir ir para o próximo passo. É isso que é o foco, né, Sandro? E aí, agora respondendo a pergunta lá da questão do investimento. Quais são, além do Venture Capital, E as dos outras. investidores anjo, as outras formas que você tem, né? Graças a Deus, o governo brasileiro ele se posicionou de uma forma dele pegar e ajudar essas pessoas que estão se posicionando como empreendedores de startups. Então você tem linhas de financiamento. Uhum. E você tem linhas de financiamento onde você pega o dinheiro por um juros baixo e você tem linhas de financiamento onde você não precisa devolver o dinheiro para o governo. Olha só, cara. Nem equity. Você não devolve nada, nada. A única coisa que o governo vai fazer, ele vai te monitorar para ver como está sendo o real uso daquele dinheiro que ele está disponibilizando para você. Tá? E eu posso citar aqui, tem o PIP da FAPESP. O PIP da FAPESP funciona da seguinte maneira, e eu tenho um parceiro que ajuda empresas que precisam ir para esse caminho. A gente também disponibiliza esse tipo de linha de crédito para eles. Tá? Você tem que ter um projeto, né? E daí tem dois montantes que eles podem disponibilizar, é de 280 a 350, ou de 1.250 a 1.300 e pouquinho. 200 mil, né? 200 mil reais Aí, mesmo. aí, turma, ó, dá para fazer bastante coisa. 200 mil que você não precisa devolver para o Sem governo. não reembolsável, né? Não reembolsável. Legal, Tem cara. uma nomenclatura lá que eles usam que é não, acho que é até isso mesmo, não reembolsável. E daí para você estar elegível para esse montante de dinheiro, sim, é chato porque você tem que preencher um calhamaço lá, é um tremendo de um formulário que demora muito, mas a gente dá suporte para isso, Olha daí sendo só, que necessário. bom, cara. Então você tem essa forma, né? Uhum. E tem a forma que eu gosto muito, daí é uma coisa do Sandro, porque ajuda a iniciativa privada e ajuda o startupeiro, tá? O que acontece? O governo, por causa da lei da informática, ela faz o seguinte, eu vou citar alguns nomes de empresas só como exemplo, tá, pessoal? Então, assim, uma Samsung, uma Positivo, uma Multilaser, que tem lucro real, tá? Uhum. E tem um bom lucro, o governo fala o seguinte para ela: você pode se cadastrar aqui na lei da informática, que eu vou te dar um benefício, que ao invés de você pagar imposto, você vai ter que usar esse dinheiro ou para faculdades, para estimular projetos em faculdades, ou para colocar em startups. E a partir do momento que você coloca esse dinheiro numa startup, você vira sócio, você entra no capital social da startup. Então, Olha a só. nomenclatura que se tem é um mútuo conversível obrigatório de 36 meses, a partir do momento que você faz aquela captação daquele montante. Eu também tenho um parceiro Cara, que trabalha agora pra mim super bem. tudo faz sentido. Porque eu me perguntava, por que essas empresas estão fazendo isso? Agora pra mim tá fazendo sentido. E quando eles fazem isso, o que tem de legal daí para essas grandes empresas que eu mencionei o governo falou para eles: olha, você não precisa pagar imposto integral, você vai pagar só uma parcela, e a outra você investe em inovação e em tecnologia aqui no Brasil. E eles têm áreas dentro das empresas, dessas grandes empresas, que só monitoram esse tipo de investimento que é feito. E a grande maioria das pessoas não sabe que dá para você fazer uso desse montante, que é um montante alto. Olha só. Existe muito dinheiro envolvido aqui, mas tem um processo todo específico que também é muito detalhes, são formulários e mais informações, informações e mais informações, que você tem que estar disposto a fazer isso, tá? E você tem que devolver depois para a empresa esse dinheiro? Não, porque ele virou teu sócio. Ele está lá agora, teoricamente, te ajudando, pode ter alguma sinergia com o negócio dele, de preferência espera-se que haja uma sinergia com o Sim. negócio dele, e havendo sinergia, você tem alguém para pegar e te ajudar a fazer vendas e a crescer. Caramba. É isso. Cara, que aula. Que aula. E assim, é,
Pessoal, me fala aí, vocês estão gostando? Tem alguma dúvida sobre investimento em startup? Como você conseguir captar recursos? Escreve nos comentários, ou então manda um alô pro Sandro. Eu vou deixar a rede social dele aqui, o LinkedIn e tal, para vocês encontrarem ele. E eu queria te fazer uma pergunta sobre esse parceiro aqui, tá? Porque eu sou suspeito para falar, então eu prefiro que você me fale quais foram suas impressões, o que que você achou desse estúdio, né? Estúdio Club é um parceiro nosso que, assim, tá sendo muito legal fazer a terceira temporada do Tudo é Venda aqui, né? A anterior a gente fez no Ponto de Estúdio em Volta Redonda e essa temporada está sendo gravada no Estúdio Club. O que que você está achando desse espaço do Estúdio Club, cara? Você pode ser sincero, se você não gostou, aí, e se você falar mal, tem um segurança ali de 2 metros Que vai me que botar pra vai, fora. e a gente vai cortar essa parte do episódio. Mas fala aí. O que que eu achei, né, Jefferson? É aquela brincadeira que eu fiz com vocês na hora que eu peguei e subi aqui com o Marcelo, que é o dono aqui do Studio Club, né? Eu falei, Marcelo, aqui é a Batcaverna. Porque a partir do momento que você entra, você acha que você vai encontrar uma coisa pequenininha e você encontra aqui um estúdio totalmente moderno, atual, com os melhores equipamentos, com a melhor infraestrutura que tem. E você jamais vai imaginar que você vai encontrar isso É verdade. aqui exatamente onde eu tô, né? Então a impressão é muito positiva, né? Se eu fosse alguém que tivesse associado ou com publicidade ou associado com música, assim, eu não teria dúvida de pelo menos cotar o Marcelo aí pro Estúdio Clube. Bacana. Você cria conteúdo no LinkedIn, né? Mas você está vendo que cada vez mais o vídeo está se destacando, né? Então, assim, não adianta fazer um vídeo meia boca. A pessoa vai pular. Ela vai ver que aquilo não tem qualidade, vai pular para o próximo. E já saiu pesquisas, falando agora do mundo de podcast, que as pessoas relataram que são muito mais influenciadas pelos podcasts do que pela mídia tradicional e pelos influenciadores. E tem números, tem dados aí. As pessoas que foram entrevistadas disseram, 75% disseram que são mais influenciadas pelos podcasts do que pela TV e cinema, que aí a gente tem 10% dessa fatia, e os outros 15% é de influenciadores digitais. Então, as empresas que estão nos ouvindo, os empresários que estão nos ouvindo, é assim, Jeff, eu não quero ser pioneiro. Não tem problema, não precisa ser pioneiro. De novo, não confia no que eu estou falando. Vai lá no meu LinkedIn, eu fiz uma publicação falando todos os artigos científicos que foram criados diante disso que eu estou falando. E assim, inevitavelmente, uma hora ou outra, a tua empresa ou vai se associar a algum podcast para criar conteúdo de qualidade, ou a sua empresa vai criar um podcast institucional, que seja para poder melhorar o clima organizacional e por aí vai. Então, tá dado o recado, tá? Seja no Estúdio Club, seja no quintal da sua casa, seja onde for, faça com qualidade. E é claro, se quiser fazer com qualidade, vem para cá. E aí, uma questão, Sandro, que eu acho que para a gente fechar esse ponto das startups e conectando com o tema principal, que é venda, tem uma pergunta aqui que a gente não deixa você ir embora sem fazer, sem responder essa pergunta, que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins. Ou a pergunta de 100% de equity de uma startup unicórnio. Que é? Essa é boa, Essa é hein? boa. Essa é boa. O que é venda para você, cara? Para mim, venda. Eu sempre trabalhei com venda consultiva, Jefferson. E quando você vai para o mundo de startup, não é o que o mundo de startup quer, venda consultiva. Porque venda consultiva, ela é a cauda longa, Dá trabalho, né? dá trabalho. Esse que é o ponto, né? Quem trabalha com venda sabe a diferença entre um farmer e um hunter, e uma venda consultiva e uma venda mais imediata, mais por impulso. E as startups que têm sucesso, é isso que elas procuram, as vendas rápidas. Tem um termo também, que daí é um termo de administração, um OKR de administração, né? Um indicador que é o CAC, né? O custo de aquisição de cliente, que quando você faz via internet ele é menor do que quando você faz por intermédio de pessoas, né? Então, para mim, a, a venda, ela é o quê, né? Que foi, na verdade, a tua pergunta. É você conseguir fazer a disponibilização do teu produto atendendo a necessidade do teu cliente, por um Legal. preço adequado. Porque se o preço também for exorbitante, então o Sandro não tem condição de comprar um Porsche. Ele querendo ou não querendo, ele não vai ter, ele não tem condição de comprar um Porsche. Mas eu tenho condição de ter outro carro que não seja um Porsche. Então, para me locomover do ponto A ao ponto B, eu atendo essa necessidade com outro tipo de veículo.
E é isso. Então eu vejo dessa maneira. Bacana, bacana. E é muito essa visão de novo, né? Até pensando quando você, quero idealizar um projeto inovador e tal. Não dá para você pensar em um projeto inovador, uma ideação inteligente da sua startup, se você não olhar para a figura principal desse rolê todo, que é o cliente, pô. Né? O Kotler veio atualizar é, o próprio ensinamento dele. Ele veio atualizar. Não, ó, antigamente o centro era o produto, hoje o centro É é o o cliente. cliente. Pra gente é óbvio agora, mas tem gente que ainda está batendo cabeça nisso. Não, que eu tenho uma ideia inovadora. Eu tenho certeza que os investidores, e o Sandro, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Tranquilo mesmo. Mas eu tenho certeza que a sua ideia ele só vai considerar inovadora se ele perceber a transformação e a utilidade que ela tem para a ponta final, que é o cliente. Né? Porque senão, que inovação é essa? Se não é boa para o outro lado. Jefferson, eu sou conselheiro de empresa também, advisor, né? E eu acho que o ponto que você trouxe é um ponto essencial, assim, e fundamental para quem quer estruturar uma empresa de sucesso, né? Entenda o que seu cliente faz, atenda a necessidade dele, tem uma nomenclatura que é a jornada do cliente, né? Ponta a ponta. Entenda muito bem como é que você consegue fazer o início dessa jornada até o final dessa jornada. Se você manter ele satisfeito, ele volta. É verdade. Se ele volta, ele pode falar bem do teu produto para outra pessoa e outra pessoa pode comprar produto ou serviço porque ele virou embaixador da sua marca. Então você tem aqui um ciclo virtuoso e não vicioso, né? E tudo está ao redor dele. Então é assim, quem tem alguma coisa para vender, é o ponto que o Jefferson colocou aqui. Entenda muito bem o que teu cliente quer. E você entendendo, você vai desenvolvendo depois o teu produto. Perfeito. Essa é a grande questão, né? Legal, cara. Que aula, tá? Ó, eu pretendo reassistir algumas vezes esse episódio, porque tem muito ensinamento aí, de verdade. Assim, estou muito grato por tudo que você compartilhou com a gente. E eu queria saber o que que você faz, assim, se tem alguma frase que você mentaliza quando você está para baixo, que de repente te ajuda a fechar bons negócios, ou se tem algo que você lembra que é legal, de repente, de compartilhar com as pessoas para motivar também num dia que a gente tá meio. Tem dia que você tá assim, né, cara? Pô, vou levantar da cama mesmo e tal. Tem alguma coisa assim que você faz, cara? Ó, como você não combinou comigo que ia Ah, ter uma frase de final, aqui eu fui pego de supetão. É, assim que é bom, pô. eu não tenho, Ah, eu não vou trazer nenhuma frase de alguém, senão eu ia precisar até ler porque minha memória é uma porcaria, tá? Mas eu tenho uma frase que eu tô falando muito ultimamente para as pessoas que tem a ver com o gancho final que você deu do cliente. Quando eu estou interagindo muito agora e são com os meus clientes, eu falo: teu sucesso é o meu sucesso, bacana. tá? Então, assim, você se sentindo bem, você estando satisfeito, atingiu aqui a minha razão de estar contigo, sendo conselheiro, porque papel de conselheiro é um papel difícil, não é um papel fácil também. Às vezes você tem que falar o que a pessoa realmente do outro lado não quer ouvir, o que no nível hierárquico não tem a quem falar para ele. E você tem que falar com jeito, né? Você ser advisor, você também cai um pouco nesse dilema também, entendeu? Tudo bem que ele te pede mais um conhecimento específico. Quando você é advisor, essa é a diferença do advisor e do conselheiro. O conselheiro é mais genérico, o advisor é mais específico. Mas você também pode falar coisas que a pessoa não está propensa a ouvir. Então, essa frase o meu sucesso é o seu sucesso, eu vejo hoje ela muito forte. E eu estou tentando internalizar isso para mim o tempo todo. Legal. Porque a partir do momento que eu consigo pegar e atender a expectativa, eu consigo pegar e ficar mais tranquilo comigo. E eu estando mais tranquilo comigo, se a outra pessoa também está vendo o que está sendo feito, a gente tem uma continuidade na nossa conexão, na nossa Muito relação. bom, Tá, muito bom. tá, é isso. E tem algum livro assim que você indica, algum filme? Olha, Jefferson, eu vou trazer uma série para cá, que é uma série não muito nova, que eu gosto pra caramba, que é a Super Pump, que é a vida do Travis, que é o cara que inventou o Uber, É mesmo? né? Eles fizeram uma série, eu não sei se é no Netflix que tá, eu não vou lembrar em qual dos streamings que tá essa série, mas para mim ela é muito legal porque você vê, né? E daí quando você pega a vida, é,
a vida do Jobs, do Steve Jobs também, quando você traz isso, você vê que todos têm uma genialidade e têm uma dificuldade de relacionamento. É engraçado isso daí, né? A genialidade dessas pessoas, ela está associada com algum tipo de grosseria, com algum tipo de imposição, com algum tipo de que todo mundo vai olhar, vai achar estranho, né? Um endeusamento, um auto-endeusamento, né? E eu gosto muito tanto do filme do Jobs quanto da série do Travis, porque você fala, meu, o cara batalhou, tomou na cabeça. Tomou na cabeça. O bom desses filmes é que eles não mostram só a história das pingas, né? Você vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Mostra os tombos também, né? Né? Mostra os tombos também. Então, do Legal. Jobs você vê a dificuldade que ele tinha para se relacionar com a filha e como aquilo comia ele por dentro. Entendeu? O Travis, ele tinha um péssimo relacionamento com o irmão. E um puta cara de negócios. Mas e aí? Qual o preço que você paga? Vale a pena? Então, assim, são coisas que eu acabo vendo muita coisa e lendo muita coisa associada com business em geral, né? Uhum. Mas Então eu bacana. deixo esses dois que pra mim são, putz, Vou bárbaros. assistir esse aí, cara, do Travis. O Legal, Supercamp. legal. E a gente sempre finaliza com uma palavra-chave. Pra ter certeza. Sabe por quê? Às vezes você vai compartilhar lá com a sua turma. Vai falar assim, pô, bati um papo com o Jeff e tal, foi legal, né? Queria que você assistisse, que eu acho que vai ter um bom ensinamento aí. E aí, como é que a gente mede que o cara assistiu até o final? Através dessa palavra-chave. Porque se ele não foi até o final, Ele não vai comentar a palavra, não pô. vai saber. Ah, Tá, então. então pode ser uma palavra pegadinha até É, isso alguma aí, pô, coisa. isso aí, exatamente. Essa é a ideia. Uma palavra que às vezes não tem, pode não ter nada a ver também com o episódio, mas só quem chegou até o final a gente sabe que vai comentar isso aí. Então eu vou deixar uma palavra que tem significado, tá? Que está conectado com tudo que a gente falou aqui, na verdade. É ânimo. Ânimo. Entendeu? Muito bacana, muito bacana. Então, Quem vê até o final, que escreva lá depois essa isso, palavra, né? Pra gente ter certeza que viu até o final. é isso, perfeito. Então, se você chegou até o final, escreva a palavra ânimo aqui nos comentários. E mais uma vez, cara, muito obrigado, tá? Foi sensacional esse papo. As portas estão sempre abertas, tanto aqui do nosso parceiro quanto também do podcast Tudo é Venda. E, turma, a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.